Rodolfo Canônico, diretor executivo da Family Talks. Muito obrigado, deputada. Cumprimento a senhora, agradeço a oportunidade, cumprimento a comissão por aprovar o requerimento e autorizar a realização dessa audiência pública. A ideia da nossa exposição será fazer um panorama geral sobre esse tema do apoio ao exercício da parentalidade, promoção da parentalidade positiva como política pública, tendo em conta o marco da aprovação da lei da parentalidade positiva, bem como trazer algumas sugestões de melhorias, inclusive a aprovação desse Dia da Parentalidade, que é uma iniciativa conforme as práticas melhores internacionais que estão acontecendo aqui. Tá? Bom, quando a gente fala desse assunto, além de alguma polêmica que existe nesse debate, nós precisamos olhar para os indicadores sobre a vida familiar no Brasil e isso daí vai nos trazer alguma preocupação, sobretudo por causa de dois indicadores, né? Os indicadores de violência doméstica contra a mulher e contra a criança, que infelizmente são números que pioram ano a ano, sobretudo depois da pandemia, entrou num processo de alta violência doméstica contra a criança, gerando uma série de preocupações, de entendimentos. Por um lado, um aumento das notificações, o que é uma coisa positiva, porém, por outro lado, um aumento também do número de casos, né, em função de dinâmicas familiares disfuncionais. Então, essa é uma primeira questão. E uma segunda questão é a negligência familiar, né, que é o problema, é a principal denúncia de violação de direitos das crianças aqui no Brasil. São mais de 200 mil notificações no Disque 100, todos os anos. Provavelmente é subnotificado, como sempre, né? Notificações, elas, enfim, ficam aquém do número de casos reais, e isso aponta um problema de larga escala, pervasivo na sociedade. Não é? Ele é um problema presente em todas as regiões. Os dados, o Disque 100, eles permitem uma desagregação por estado. Então, é um problema amplamente presente em todos os estados. E mais do que isso, em quase todos os estados, a principal causa de perda do poder familiar, né, com relação a uma criança, é a negligência familiar. Então, esse é um tema central. Junto com a violência doméstica, aqui no Brasil temos 200 casos notificados por dia, né? Também a gente sabe que é subnotificado. Então, nós vamos falar de uma realidade familiar, muitas vezes, que não cumpre a sua função, né? A função de uma família, dentre outras, é cuidar das crianças também, né? Quando há uma criança sob sua responsabilidade, e muitas famílias têm enfrentado desafios para exercer essa missão, e entrado nesse tipo de situação, não é? De violação de direitos das crianças, com as consequências graves que isso traz. Todos esses problemas são complexos, são problemas multifatoriais, para os quais não podemos presumir haver uma solução simples, única, o que o pessoal vulgarmente chama de bala de prata. Não é uma ação tomada que vai resolver o problema, dada a sua complexidade, o número abrangente de causas. Mas um elemento comum a essas situações, e que as evidências mostram ser um caminho de trabalho necessário para enfrentar qualquer tipo desses problemas, é o estilo parental, o apoio ao exercício da parentalidade que aquela família exerce. Não é? O estilo parental de uma família, ele vai ser ou fator de prevenção desses problemas, não é? Então, uma família que tem o estilo parental em que há diálogo com a criança, mas ao mesmo tempo disciplina, enfim, ele vai ser um fator de proteção. Essas famílias que têm esse tipo de estilo parental vão ter menos casos, dessa população tem menos casos de negligência familiar, de violência, etc. E o contrário é verdade. Quando há um estilo parental, por exemplo, negligente, que até um nome técnico de estilo parental, a probabilidade de haver episódios de negligência familiar naquela família é muito maior naturalmente. Então, existe uma ambivalência na forma como a família cuida. Não é? A família ou vai ser um lugar de proteção para a criança, ou quando ela, pelo motivo que for, entra num ciclo disfuncional, ela vai ser um fator de risco, e muitas vezes o pior risco de todos. Né? Porque ou a família é o lugar em que a criança está mais protegida, ou a família é o lugar onde as crianças sofrem essas violências. O lugar onde a criança sofre violências, enfrenta negligência, é dentro da família, de uma família disfuncional. Então,
Claro, nós temos que ter um cuidado quando nós falamos desse assunto, porque a formação de uma família e existe uma série de decisões educativas da esfera privada que devem ser respeitadas, inclusive dimensões culturais, não é? Há uma variabilidade de estilo parental em função de diferentes culturas, não é? Agora, isso por um lado. Por outro lado, comportamentos de risco e, sobretudo, o que podem levar a violações de direitos, ou sobretudo as violações de direitos, não devem ser toleradas, não é? Essas práticas parentais violentas ou negligentes ainda são prevalentes aqui no Brasil. Existem pesquisas que mostram que a maior parte de pais e mães aqui no Brasil ainda se valem de estratégias violentas na educação das crianças. A famosa palmada, houve a lei da palmada, há uma conscientização recente sobre esse assunto, mas as evidências empíricas mostram que há muito a avançar. A maior parte das famílias ainda tolera esse tipo de abuso. E vendo algumas pesquisas em que houve entrevistas com famílias aqui no Brasil sobre estilo parental, nós podemos nos deparar como casos, por exemplo, de um pai que como estratégia disciplinar, apagava o cigarro na pele do filho, não é? Como uma maneira de evitar, né? Enfim, de usar de uma disciplina. Nós sabemos que isso muitas vezes é uma replicação de um ciclo de violência, de uma disfuncionalidade, uma família que foi educada, uma pessoa que foi educada dessa forma, que enfrentou esse tipo de situação na infância, tende a replicar isso porque é a estratégia educativa que aprendeu, é a estratégia educativa que foi exposta por sua família e tende a replicar isso, se não aprender outras maneiras de colocar a disciplina dentro da família e, enfim, conseguir criar esses limites para as crianças e educar de uma maneira adequada. A boa notícia é que é possível fazer com que as famílias passem a adotar práticas parentais positivas, que vão ser fatores de prevenção, claro, em primeiro lugar, à violência e à negligência contra as crianças, mas que vão estar associados a vários outros benefícios. Prevenção do consumo de álcool e outras drogas, né? Intervenções parentais já são comprovadamente algumas das intervenções mais efetivas para a prevenção do consumo de álcool e outras drogas, que infelizmente ainda é bastante prevalente aqui no Brasil, tem os dados da Fundação Oswaldo Cruz sobre o assunto. Prevenção de evasão escolar. Claro, uma família que é negligente vai estar associada ao maior risco daquela criança evadir da escola. E o contrário é verdade, uma família que não é negligente, que acompanha a vida escolar, claro, é um fator de prevenção, porque vai estar mais a par, enfim. Prevenção, as evidências mostram também prevenção de iniciação sexual precoce, comportamentos de risco associado a isso, e prevenção de comportamentos antissociais, em muitos casos, envolvimento situações de confronto com a lei, etc. Então, as práticas parentais positivas estão associadas não só à prevenção de problemas, como à melhoria de uma série de indicadores que são importantes, que fazem parte dos desafios que a sociedade e o poder público precisam enfrentar. Não é, como eu falei no início, não é por si só uma solução suficiente em muitos casos, mas é uma solução necessária. Apoiar a promoção das práticas parentais positivas por parte das famílias é um caminho necessário para enfrentar vários desses problemas e tem uma série de benefícios de maneira bastante abrangentes. Esse cabedal de evidências a respeito desse assunto, ele é tão robusto que em 2022, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, junto com o escritório do secretário-geral da ONU para a prevenção de violências contra as crianças, publicaram um documento, que é um policy call, um documento de recomendação aos Estados-membros da ONU, é a recomendação mais forte que eles podem fazer, não é? Para a aplicação de programas de promoção da parentalidade positiva como estratégia de prevenção de negligência e violência contra as crianças, né, de maus tratos. Porque o nível de evidência disponível já é bastante conclusivo de que isto funciona. E a vantagem é que é barato. Este relatório, baseado em compilação também de experiências em vários continentes, né, Ásia, América e África, mostram que o custo para fazer uma intervenção com uma família, que eles estimaram, é de $22 por família. É muito barato. Para se ter uma ideia de comparação, varia o quanto que custa uma criança acolhida aqui no Brasil, mas é entre 10 e 12 mil reais por mês, não é? Se nós lembrarmos que o principal motivo de perda de poder familiar é a negligência familiar, associarmos isso à prevenção de comportamentos negligentes
pela promoção da parentalidade positiva, a gente vê que tem um potencial bastante interessante de trabalho para a promoção, né, para a prevenção desse tipo de situação. E é barato. Eles fazem uma comparação com o custo de campanhas de vacinação e recomendam a aplicação desse tipo de programa de parentalidade em larga escala, como estratégia de prevenção universal, tal qual na saúde pública a prevenção universal é a estratégia mais barata, não é? Então, campanhas de vacinação erradicaram, né? O Zé Gotinha, que agora, aliás, passou a ser uma injeção mesmo, né? Mas esse personagem aí da nossa infância, o Zé Gotinha, essa vacina erradicou a poliomielite no Brasil. Já faz mais de 40 anos que não há nenhum caso de poliomielite. A prevenção universal é mais barata e é amplamente efetiva. E aí a recomendação da ONU e da Unicef, nesse caso, do ponto de vista da prevenção de violência e negligência contra as crianças, é também pensar na prevenção universal. E recomendam os programas de promoção da parentalidade positiva como uma estratégia comprovadamente eficaz para isso. Claro, ele tem algumas restrições. Que tipo de programa? As evidências mostram que são programas com 5 a 7 encontros em grupo, então um encontro não é suficiente. Os pesquisadores trabalham esse tipo de tema já faz mais de 30 anos. E existe um desafio de envolver as famílias, então eles procuram qual é a menor dose da intervenção para funcionar. E a menor dose encontrada foi essa, 5 a 7 encontros em grupo, e depois encontros de follow-up para garantir que a família está aplicando aquilo, procura enfim, transformar efetivamente as suas práticas, né? No Brasil existem programas desse tipo, baseados em evidências, já foram avaliados por universidades, não é, com estudos padrão ouro, estudo randomizado controlado, por exemplo, a Universidade de São Paulo é uma das instituições que fez esse tipo de avaliação, e encontraram dados muito interessantes, não é? No grupo de famílias que participaram dos programas, redução das práticas negligentes em até 60%, a partir de um ciclo de aplicação, né? Um programa em concreto de 7 encontros. Então, é um efeito muito interessante por custo muito baixo que ele tem, né? E também se avaliou essas famílias ao longo de 2 anos para entender se havia uma persistência nessas práticas parentais positivas que elas aprenderam. E eles descobriram que sim, passados 2 anos, essas famílias ainda tinham esse comportamento transformado pelo grupo. Então é muito interessante, é efetivo, funciona. Há um arcabouço legislativo que está sendo criado, a lei da parentalidade positiva foi um passo importante, existem melhorias para fazer. Nós vemos que ainda esses programas não têm a abrangência que poderiam ter, não é? Sobretudo se nós considerarmos essas recomendações, OMS e Unicef, de pensar numa universalização desse acesso. É uma estratégia de baixo custo que tem grande potencial. Ano passado, a Política Nacional de Cuidados, na legislação, colocou também a promoção da parentalidade positiva como estratégia de ação, ainda é uma política pública nova que está para decolar, não é? Mas nós vemos que há muitos caminhos. Agora, a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, que também trata do assunto. Então, assim, o arcabouço legislativo avança. Agora, eu acho que nós vemos que há um caminho de ampliação dessa disponibilidade, de estruturação a partir dessas políticas públicas, muitas delas determinadas por lei, não é, para serem feitas, para conseguir uma maior expansão. E, nesse sentido, as ações de conscientização, elas nos parecem ser imprescindíveis, não é? Várias datas políticas passam a ter uma relevância do ponto de vista de disseminação, de conscientização, para que isso sirva como uma chamada à ação e implantação. A criação dessa data, de um dia de parentalidade, nos parece oportuno, porque, em primeiro lugar, corresponde a uma data internacional que já existe, que é da ONU, Global Day of Parents. É uma data que foi criada pela ONU em 2012 para tratar do assunto, e neste ano, pela primeira vez, houve uma campanha global sobre o tema da parentalidade, que foi conduzida pela Unicef, no marco desse Global Day of Parents, que é o dia 1º de junho. A campanha, eles até publicaram um documentário que chama Raising Parents, não é? Eu acho que a melhor tradução é Formando Pais. E mostra todo o trabalho que quando nasce uma criança, também nasce uma mãe, nasce um pai, e existe um trabalho de apoio para isso. E nós já vemos, né, que aqui no Brasil, infelizmente, culturalmente a principal prática parental ainda é de uso de violência. Pensar isso como uma reestruturação da maneira como mães e pais se relacionam com seus filhos vai ter um potencial muito importante de disseminação e de prevenção.
A data pode ser um caminho importante até para a divulgação disso, não só para a sociedade civil, como para dentro do poder público, fazer com que esse tipo de política pública eficaz e barata consiga a escala que precisa para dar o resultado social com o qual nós sonhamos. Era isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, deputada. Nossa, Rodolfo, para variar, deu uma aula, não podia ser diferente, por isso foi convidado. E que bom que a gente concorda, né? Vamos